José Maria Câmara Júnior, que deu início a esse tão grande evento a respeito do sistema de justiça pelas mulheres. Cumprimento também o ministro Salomão, que nos deu a honra de prestigiar esse evento e de dar a ideia a esse evento. E nós vamos continuar, então, com o segundo painel, que é o painel Auri Moura Costa, e diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero. E eu vou convidar as participantes desse segundo painel à mesa. A primeira é a procuradora, a doutora Inês Maria dos Santos, procuradora-geral do Estado de São Paulo, a doutora Inês Maria dos Santos Coimbra. A segunda participante, a ministra, a doutora Maria Cláudia SWB audio captured, not registered. Terceira participante, a defensora pública do Estado de São Paulo, doutora Mônica de Mello. E a nossa quarta participante, a desembargadora Flora Maria Nese Tossi Silva, minha amiga, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou brevemente dizer um pouco a respeito das nossas ilustres convidadas. A doutora Inês Maria dos Santos Coimbra é procuradora-geral do Estado, reconduzida ao cargo pelo atual governador do Estado de São Paulo, é mestre em Direito do Estado pela PUC, ingressou na Procuradoria em 2004, atuou na Procuradoria da Assistência Judiciária, Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado de Saúde e chefia da Consultoria Jurídica da Secretaria da Habitação. Entre 2018 e 2023, foi chefe da Consultoria Jurídica da Secretaria do Governo, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador-Geral, atuando no assessoramento no Comitê da Contingência da Covid. É a primeira procuradora-geral negra da carreira. A doutora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro é ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e coordenadora institucional da Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral. É mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra. Secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, Comissão de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados Brasileiros e membro da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Doutora Mônica de Mello é defensora pública do Estado de São Paulo, é professora de Direito Constitucional nos cursos de graduação e especialização da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu mestrado e doutorado, é integrante do Grupo de Pesquisa Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade da PUC, é diretora de Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Constitucionalistas Democráticos, integra organizações de defesa do direito das mulheres e de democratização do sistema de justiça. A doutora Flora Maria Nese Tossi Silva é desembargadora e coordenadora do Núcleo Estratégico de Demandas de Direitos Fundamentais, é gestora do Pacto de Direitos Humanos, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça. Tem pós-graduação e mestrado
pela Universidade Católica, em Direito Processual Civil, e é especialista em Direito Público, em Família e Sucessões. Portanto, estamos diante de 4 mulheres muito competentes, como de sorte SWB audio tivemos capture essa not manhã inteira. registered. Como nós estamos um pouquinho atrasados, eu vou dar início imediatamente ao nosso painel, dando a palavra à procuradora Inês Maria dos Santos Coimbra. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da escola, convite vindo do meu amigo José Maria, que foi meu professor também. Então, não é um convite, é uma convocação. Não podia negar de jeito nenhum. E me alegra demais estar ladeada de mulheres tão potentes, e cumprimento a todas elas na pessoa da doutora Silvia, que nos media aqui, e da responsabilidade enorme depois desse primeiro painel tão rico. Mas, na verdade, a ideia um pouco aqui é trazer um pouco de reflexão. Eu gostei demais também da proposta da escola de nominar, não é, os painéis com personalidades que são importantes, até porque um dos efeitos, né, das opressões é invisibilizar e apagar figuras históricas né, já dizem que os vencedores é que escrevem as histórias e os opressores é que escrevem as histórias também. Então, eu resolvi trazer um pouco a partir da ideia de nominar os painéis com essas pessoas, de falar um pouco sobre pioneirismo e ancestralidade na atuação feminina do sistema de justiça. SWB audio capture not registered. Enfim, quando o homem decidir reformar sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. E aqui eu trago a Carolina Maria de Jesus, também uma mulher que não compunha o sistema de justiça formalmente, mas compunha, na verdade, é uma vítima do nosso sistema, e que foi uma mulher muito potente e que está sendo, de certa forma, redescoberta agora. A gente está vivendo um pouco esse movimento, né, de personalidades sendo redescobertas, e as pessoas falavam, nossa, mas Esperança Garcia, quem é mesmo essa? Então, havia uma escravizada que fazia pleitos e, por isso, foi reconhecida como a primeira advogada do Brasil. Enfim, esse é um efeito positivo, eu acho, do que vem acontecendo. E o painel que estamos participando trata de Aury Moura Costa. E quem foi Aury Moura Costa? Aury Moura nasce em Redenção, no estado de Ceará, e Redenção ganha esse nome porque foi a primeira cidade, né, região na época do país, a declarar livre os seus escravos, a abolir os seus escravos antes da Lei Áurea. O Ceará é bem protagonista nessa história. E ela nasce em agosto de 1910, inicia seus estudos na Faculdade de Direito do Ceará, se transfere para a Faculdade de Direito do Recife, forma-se em 1933. De volta ao Ceará, esta mulher fez tudo. Ela foi promotora, ela foi juíza, enfim. E exerceu a magistratura, inclusive nos municípios de Cedro e Canindé, numa época, no auge do cangaço. SWB audio capture not registered. No auge do cangaço. E como é que foi essa vida dela aí? Quando ela se forma na faculdade de Direito do Recife, a gente não tinha ainda o voto feminino legalizado nacionalmente. Então, é nesse contexto que a Aury aparece.
Ela, então, entre as décadas de 30 e 40, ela atua no Ministério Público. Em 1940, um pouco antes, ela é nomeada a primeira juíza do Brasil, antes de existir a licença maternidade. O direito à licença maternidade vem depois disso. Na década de 40, ela, então, exerce a magistratura, né? Enfim, é promovida 3 vezes a juíza de direito, enfim. E ela, e aqui tem um dado interessante, que ela, pouco antes da década de 70, ela era juíza da vara de execuções penais, algo, né, que tratava das execuções penais, e escreve um livro sobre as condições carcerárias. E aí, removem ela dessa vara. Falam, é melhor a senhora ir para um outro lugar. E ela escreve também um livro sobre as condições dos menores, na época dos chamados, na época, aqueles menores abandonados, não é? E ela também vai escrever, e ela também vai se perguntar se o resultado, a existência desses menores não tem a ver com uma condição social. Será que a gente não tem alguma coisa errada acontecendo? Isso um pouco antes de 1970. Em 1980, SWB audio capture, not registered. é promulgada a lei que estabelece o divórcio. E mesmo assim, com todo o estigma que o divórcio podia significar. É também na década de 80 a condenação de Dock Street no famoso caso aí do assassinato de Ângelo Diniz. Também nessa década é criada a primeira delegacia de mulher. Auri falece em 1991 e em 2000 vem o direito às mulheres a usar calças em tribunais. Na mesma década vem a Lei Maria da Penha, a Lei dos Alimentos Gravídicos, a Lei do Feminicídio, e em 2013, se não me engano, o primeiro banheiro feminino no plenário do Senado, 2016. Até então, as mulheres senadoras tinham que ir até um banheiro que ficava num restaurante do lado, porque não tinha banheiro feminino. E agora, recentemente, o direito à laqueadura sem permissão dos maridos. Recentemente, ontem, né? Então, a história de Auri, frente à história dos direitos das mulheres, do reconhecimento das mulheres como sujeito de direito, me faz pensar o quão pioneira de verdade essa mulher foi. E essas figuras, elas são muito emblemáticas, elas são muito significativas, mas é muito ruim quando a gente precisa trabalhar sempre com heroísmo, né? Sempre com SWB audio figuras capture, heróicas. not registered. São histórias inspiradoras, sem sombra de dúvida, mas elas só demonstram a dificuldade, né? Quantas Auris não chegaram lá, quantas mulheres tão potentes quanto não puderam chegar lá, porque, além de potência, quando se vive num ambiente tão desigual, é preciso também muita sorte. É preciso um bocado de sorte. E a gente não podemos nos organizar como sociedade baseado em mérito heróico e sorte. E quem somos nós? Bom, nós somos mais da metade da população brasileira e também mais da metade da população paulista. Ora, então nós somos muitas. Depende da onde, né? Em alguns lugares menos que outros. Então, o censo aqui trazido pela... eu vou fazer assim para as minhas colegas de mesa acompanharem a apresentação um pouco. Esse é um pequeno recorte, com base, são muitas as fontes aí de dados oficiais, que trazem qual é a participação feminina
nos órgãos que compõem o sistema de justiça, com uma dificuldade bastante importante, porque a transparência ativa, não há muita transparência ativa a respeito desses dados. Eles não são dados assim muito claros, não há um repositório único, né, é preciso buscar. Então, alguns, o CNJ é bastante avançado nisso, mas nem todos os lugares é tão simples assim obter esses dados, não. E a gente vê que, por exemplo, na magistratura, quando a gente está falando de juízas, a gente está falando de um número, quando a gente está falando de SWB desembargadoras, audio esse número capture, vai not diminuindo. registered. A mesma coisa acontece no Ministério Público, enfim. Até eu devo dizer que a Procuradoria não é um lugar, não é uma carreira onde há um equilíbrio, não só numérico, mas também em termos de posição. Assim, eu sou a quinta mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral. Então, assim, nesse aspecto, então, no recorte de gênero, até devo dizer que é uma carreira bastante igualitária nesse aspecto. Mas não é a realidade do sistema de justiça e nem de outras advocacias públicas também. Pois muito bem. Aí a gente tem, né, a primeira desembargadora a ser eleita para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça. A gente tem, em novembro de 18, o MP de São Paulo elege pela primeira vez uma mulher como corregedora. Também a PGE do Rio, pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de corregedora-geral em 2022. Em abril de 2022, a primeira mulher em 90 anos de história a presidir a OAB. E o Rio de Janeiro imposta a primeira mulher na Defensoria Pública Geral, agora também em janeiro de 23. São marcos muito atuais, né, simbólicos e muito atuais, ou seja, são conquistas muito atuais para uma história. A gente existe desde sempre, eu não sei se, né, a gente existe desde sempre para isso estar acontecendo só agora. E eu trago aqui a história da primeira-ministra, que foi tratada aqui antes do painel, e essa história me chamou bastante a atenção, porque essa mulher que ocupa uma SWB posição audio de capture, destaque, not né, registered. primeira-ministra da Finlândia, que você fala, não, porque essas coisas acontecem aqui no Brasil, né, que a gente é meio atrasado, né, terceiro mundo. Não, ela, na Finlândia, ela dá uma entrevista e essa é a foto. Enfim, é mais decente que muitos homens de regata na praia. Ainda assim, ela é duramente criticada. E o que é criticado nela é o corpo, é a imagem. E isso ainda é muito forte. O papel que o corpo feminino ocupa é muito. Nosso corpo chega antes da gente mesmo, né? E há um julgamento enorme. E em lugares tão tradicionais e tradicionalistas como os ambientes do sistema de justiça, isso é ainda mais sentido, e o julgamento é ainda maior. E a minha colega que me precedeu contou a história dela que, enfim, numa festa, ela tem 34 anos, numa festa, vazou um vídeo em que ela bebia e dançava com os amigos, e isso foi um escândalo nacional. Senhores, assim, a gente não precisa dar 5 exemplos de escândalos envolvendo homens, que mostram o que? A potência desses homens, né? Nas festas, com as mulheres bonitas ao lado, enfim. Bom, cidade de Akron, Ohio, 1851. Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam o lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores SWB lugares. audio capture, Nunca not registered. ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher?
Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem quando tinha o que comer e também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é mesmo que chamam? Intelecto. É isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então, aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Que mulheres nós estamos falando quando falamos de equidade de gênero? SWB audio capture, As not mulheres estão registered. todas do mesmo lado? Somos todas iguais? Nós, mulheres, somos todas iguais? Quando o feminismo não se opõe explicitamente ao racismo e quando o antirracismo não incorpora a oposição ao patriarcado, as políticas de gênero e raça acabam sendo antagonistas e ambos os interesses perdem. É impossível falar de equidade de gênero sem olhar para o recorte racial e sem trazer para o debate a interseccionalidade. Sueli Carneiro, enfim, uma mestra, diz que o feminismo tinha a mulher branca ocidental como parâmetro. O feminismo ele se funda sobre a ideia e sobre a perspectiva e sobre a lógica e a ótica e a opressão da mulher branca. Da mulher branca que quer sair do seu, que quer sair de cuidar do seu jardim para ganhar o mercado de trabalho, da mulher branca que quer direitos iguais. De que mulheres elas estão falando? As mulheres negras nunca fizeram outra coisa senão trabalhar. Esse é um recorte que olha para... É um recorte dentro do recorte. É o recorte racial dentro do recorte de gênero. Esse é o número de mulheres negras nas carreiras jurídicas, nas carreiras do Poder Judiciário. Em 2021, havia apenas 45 desembargadoras negras em todo o Judiciário brasileiro. SWB Dos audio 4 tribunais capture, superiores, not registered. apenas uma ministra negra. E não é no STF. E aí a gente começou, e isso está começando a ser falado, a ser dito, a ser discutido. Onde estão as juízas negras? E uma das coisas que, ou onde estão as negras que poderiam ocupar essas posições? E uma das coisas que mais me incomoda é dizer, mas não tem. Não tem. Não é que a gente não queira, é que não tem. Será? O que eu acho, assim, na minha percepção e na experiência que eu venho acumulando, especialmente agora, à frente da Procuradoria-Geral do Estado, é que, e olhando para essas questões de gênero e raça, e eu concordo com o que foi dito aqui
pela nossa conselheira do CNJ, as mudanças não são orgânicas. Elas exigem e demandam força, energia, consistência, continuismo, vontade de homens e de mulheres. É preciso reconhecer isso como um problema social, porque a diversidade ela enriquece, ela não é um favor, ela é um ganho para qualquer instituição, e isso precisa ser enxergado de uma forma mais ampla. E alguns mitos, eu acho que alguns mitos a gente deveria pensar a respeito. Não é preciso ser homem. Não é preciso, e não é preciso ser homem, veja, não é preciso repetir o estereótipo masculino. Porque também a violência, a agressividade, essa postura, não são posturas masculinas. Elas são posturas de um estereótipo SWB masculino. audio capture not Porque registered. assim, homens são sensíveis, homens choram, homens sofrem, homens podem ser delicados, homens podem... Enfim, são estereótipos que são criados e que a gente não... e que mulheres não precisam repetir para ocupar esses lugares. E não é nenhuma fraqueza não repeti-los. Outro mito, esse então é um dos maiores, que as mulheres competem entre si. Não, as mulheres não competem entre si. As mulheres são competitivas e os homens os homens são amigos, né, uns dos outros, e as mulheres são competitivas. Esse também é um mito. Essa é uma inverdade. E é uma inverdade que é culturalmente reafirmada para também criar um estereótipo. Isso também faz parte do estereótipo. Isso traz a urgência da sororidade, que virou uma palavra clichê da moda, mas é uma palavra muito verdadeira e sempre existiu. Que é a necessidade de uma corrente de apoio, de uma apoiar a outra. Ai, nossa, mas isso é tão cafona? Não, é verdade. A vida fica mais fácil. A vida fica mais fácil quando a gente não julga alguém que teve que levar o filho no pediatra, alguém que teve que, quando a gente ajuda aquela pessoa que é cuidadora de outra. Eu estava conversando num encontro com o advogado-geral da União, doutor Messias, e ele falando que precisava pensar, ele estava muito preocupado com a questão do teletrabalho, enfim, especialmente para mulheres que são mães, então precisava fazer de um jeito. Aí eu falei, mas e se a gente SWB audio pensasse capture em not registered. melhores condições de teletrabalho para pessoas que têm filhos? E protegendo assim a parentalidade, para que a gente não precise reforçar um estigma que é das mulheres o dever de cuidar dos filhos. E se a gente tivesse licença paternidade? Que não tem nenhuma novidade nisso, muitos países têm. Essa sororidade, e se a gente tivesse, e se essa questão da maternidade, de cuidar de outras pessoas, e se isso fosse tido como alguma coisa normal da vida? E se a gente não julgasse as pessoas pelas roupas que elas vestem, pelos comportamentos que elas têm? Então, mulheres, para as mulheres que são taxadas de agressivas, continuem sendo assertivas. Para as mulheres que são taxadas de mandonas, continuem liderando. Para aquelas que são taxadas de difíceis de lidar, continuem falando a real. Para as mulheres que são taxadas de exageradas, continuem ocupando os espaços. E para as mulheres que são taxadas de fazer climão, continuem fazendo as perguntas desconfortáveis. Mas há muita coisa boa acontecendo. Aqui, ouvindo a conselheira do CNJ, isso foi uma coisa, música para os meus ouvidos. Tanta gente engajada, pensando sobre o que fazer. Em 2022, nós criamos, no âmbito do Colégio Nacional de Procuradores Gerais do Estado, um fórum
permanente de equidade de raça e gênero, também para fazer um diagnóstico, também para pensar em alternativas. Enfim, aqui em SWP audio 2023, a capture participação not feminina no concurso de registered. magistratura federal da terceira região foi recorde. Então, há muito o que fazer, há muito que já foi feito, estamos sempre sobre os ombros, né, de outros e outras, e encontros como esses e discussões como as que foram propostas aqui nos ajudam a refletir, nos ajudam a unir ideias, e realmente me traz muita felicidade a presença de poucos, mas bons homens. É assim que a gente, juntos, nós podemos fazer uma transformação, pensando na questão da equidade de gênero, mas também, senhores, na questão da equidade de raça. Não estamos todos do mesmo lado. Não somos todos iguais. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Inês Maria, pela sua participação tão enriquecedora. Eu queria dar as boas-vindas à doutora Vanessa Mateus, que chegou agora, a nossa presidente da APAMAGES, seja muito bem-vinda. E a doutora Inês nos deu um pouco de ideia a respeito de história e de números, e eu tenho falado sempre, a minha geração é uma geração um pouco mais antiga, e eu estava dizendo um pouco antes de começar esse seminário que a minha geração aprendeu a escorregar, né? As mulheres da minha geração são mais ou menos como água, elas vão passando, né? Elas vão passando pelos obstáculos, elas vão caminhando e vão superando tudo e vão SWP chegando audio aonde capture tem que not chegar. Eu acho registered. que o que a história que a doutora Inês nos contou agora é que é preciso parar de agir um pouco como água e agir como mulher, como ser humano, como qualquer pessoa que tem o direito de pleitear aquilo que considerar que precisa pleitear de maneira justa, com mérito e com capacitação, evidentemente, mas de poder pleitear sem precisar escorregar. Eu acho que é isso. E nós temos, atualmente, não tanta mais dificuldade de realizar coisas, de ser profissionais, nem nada disso, mas nós temos dificuldade de ocupar poder, porque ocupar poder é um problema, não é? A competição se instala. Então, eu acho que todas nós precisamos pensar um pouco mais nisso, como ocupar poder, e ocupar poder com objetivos, não dele por ele mesmo, mas com objetivos para, não só as mulheres, mas para que a gente possa colaborar em fazer desse mundo um mundo um pouco melhor, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, agora eu tenho a honra de introduzir, de apresentar a ministra Maria Cláudia Bucanieri Pinheiro, que nos falará em seguida. Muito obrigada, presidente. Quero saudar todos os integrantes da mesa, na pessoa de Vossa Excelência, desembargadora Silvia. Quero cumprimentar todos e todas aqui presentes, na pessoa do nosso corregedor nacional, Luiz Felipe Salomão, da doutora Renata Gil, que vem de deixar a presidência da MB, da doutora Érica, que ajudou a organizar esse evento. É uma alegria, uma honra estar aqui com os senhores e com as senhoras. E eu queria problematizar um pouco, o bode está na sala, né? O problema está dado. E tentar pensar em algumas soluções. Mas eu queria trazer alguns números e vou trazer da minha perspectiva alguns números das eleições de 2022. Estavam em disputa, e estou fazendo aqui uma conta de padaria, sempre arredondando um pouquinho para cima, 1.700 cargos. Para tudo, deputado estadual, governador, senador, presidente da República, 1.700 cargos aproximadamente. Tivemos 30 mil candidatos. 30 mil candidatos para entrar em 1.700 cargos. Desses 30 mil candidatos,
aproximadamente 10 mil eram mulheres, 10 mil e um pedaço, 19 mil e um pedaço eram homens. Então, 19 mil homens para 10 mil mulheres, e aqui não entra aquele debate da cota de 30%, porque eu estou misturando no mesmo número cargos majoritários e cargos proporcionais, e a gente sabe que o 30% da cota só se aplica para a lista de cargos proporcionais. Dessas 10 mil mulheres candidatas, foram eleitas 302. Então, nós precisamos de 10 mil mulheres para aproximadamente 300 eleitas, o que dá uma taxa de conversão de candidatura de 3%. Eu preciso de 100 mulheres para emplacar 3, nos mais diversos cargos numa eleição geral. Os homens, os 19 mil homens, conquistaram 1.350 vagas, o que dá perto de 8% numa taxa de conversão. Então, nós temos uma taxa de conversão de 3% das mulheres, a cada 100 candidatas, 3 emplacam, e quase 8 para homens. 100 candidatos lançados, 8 encaixam. Lançando o desafio da interseccionalidade, e a gente não pode deixar de lançar mão desse desafio da interseccionalidade, porque quando a gente analisa a sociedade brasileira, as mulheres negras representam 24% da nossa sociedade. Not registered. Vem o grande desafio. Desses 1.700 eleitos no Brasil inteiro, dos quais 302 eram mulheres, quantas mulheres negras entraram nas eleições de 2022? Mulheres que representam 1/4 da nossa sociedade. 39. Entraram 39 mulheres negras, o que representa 2,5% dos eleitos. Então, 1/4 da nossa sociedade emplacou 2,5% dos eleitos. E quando a gente olha em termos mais amplos, mulheres como um todo, isso revela que nós não somos realmente um bloco monolítico, nós temos quase 54% da nossa sociedade do eleitorado feminino emplacando 18% de representantes. Então, aí a gente já percebe que a gente tem um problema, né? E da perspectiva da justiça eleitoral, e todos nós sabemos dos desafios das eleições de 2022, tidas por muitos como uma das eleições mais importantes depois da nossa redemocratização, nós temos um papel importante do sistema de justiça eleitoral como um todo, Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais, Ministério Público Eleitoral, numa tutela efetiva da preservação das instituições democráticas. Mas encerrado o processo eleitoral, e a gente sabe que democracia não se esgota em eleição. Nos termos da Constituição de 88, a democracia revela um pouco mais. Uma sociedade democrática não é apenas aquela que realiza eleições livres, justas e periódicas. É preciso um pouco mais. A gente lança os nossos olhos para o presente e pergunta que tipo de democracia nós queremos. Porque quando a gente fala de democracia, a gente fala sobretudo de democracia representativa. Até porque é impossível falar do exercício da democracia direta. Estamos falando de representatividade. E que representatividade é essa? Que 54% das pessoas pagam a conta da sociedade, movimentam a economia e não conseguem sentar na mesa de tomada de decisão. Apenas 18% das mulheres chegam às mesas de decisão. E quando a gente granula na mulher negra, que é 1/4 da nossa sociedade, a gente chega nessa vexatória, nesse número vergonhoso de 2,5%. Então, a gente percebe que alguma coisa precisa ser feita. Eu ouvi de algumas de vocês que nós conquistamos o voto feminino no Código de 32, é verdade, o voto feminino nasceu com a justiça eleitoral, a conquista da cidadania feminina nasce de mão dada com a criação da justiça eleitoral com o Código de 32, e passados agora, fizemos aniversário agora em fevereiro, 91 anos da conquista do voto feminino, nós estamos patinando num problema de representatividade agudo. E aí eu não gosto de trazer de exemplo a Suécia, a Escócia, a Irlanda, não, vamos olhar para a América Latina. No ranking da América Latina, o Brasil ou é o penúltimo ou o antepenúltimo em tema de presença feminina nos parlamentos. A gente fica numa briga inglória com Belize, às vezes a gente passa Belize, às vezes Belize nos passa, mas em linhas gerais a gente só ganha do Haiti. O México deu direito às mulheres votarem 50 anos depois do Brasil, muito depois de 32. E hoje eles trabalham com paridade. Há muito tempo, 50-50. E não é só paridade, não. É com reserva de cadeira para comunidades indígenas, que representam uma parcela significativa da sociedade mexicana, tal como a comunidade negra representa no Brasil,
e também para integrantes da comunidade LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, eles estão lá na frente. E assim também Chile, assim também Argentina. E aí eu fico me perguntando, evidentemente que existe um problema cultural, a gente não pode ignorar toda uma construção patriarcal e machista que vem desde a democracia grega. As mulheres não eram cidadãs, elas não votavam, elas ficavam dentro de casa. Então, de lá para cá, evidentemente que existe uma cultura, mas eu me provoco e provoco os senhores e as senhoras. Será que o caldo cultural do Brasil, dado o processo da nossa formação histórico-cultural, é muito diferente dos nossos vizinhos da América Latina? Temos basicamente a mesma formação religiosa, os mesmos colonizadores, brigamos por territórios mais ao sul em determinado período da história. Então, por que as coisas andam num ritmo, no México, na Argentina, no Chile, diferente do nosso? E aí a gente tem que olhar um pouco para frente, evidentemente, partir da premissa de que há um caldo cultural, evidentemente, não dá para ignorar esse caldo cultural, que é um caldo cultural que torna as coisas mais difíceis para a gente. Isso é inevitável. Quando a gente fala de poder, a gente fala de oportunidade. Onde é que as oportunidades de poder surgem? Elas não surgem no horário oficial de trabalho. Elas surgem nos ambientes informais, nas rodas de conversa, no esquinho da noite, no jantar. É ali que as pessoas se conhecem melhor, conhecem as suas personalidades, criam afinidades, formam suas redes. Qual é a nossa presença na roda do esquinho? Quem vai cuidar de casa? Quem vai cuidar o filho? E aí entra a questão do feminismo negro. Porque para que eu pudesse estar aqui agora, eu tenho uma funcionária negra lá em casa, fazendo a rede de apoio para que eu possa estar aqui, cuidando da minha filha, cuidando do meu marido, fazendo almoço. E aí a gente percebe as camadas e camadas de opressão que incidem sobre a mulher negra. E das dificuldades que passam pela cultura da divisão do papel, de ser tudo bem a mulher ir tomar o esquinho hoje, o homem tomar o esquinho amanhã, passa pela cultura de uma roda plural, de poder contar piada e falar as coisas também de uma maneira livre, todo mundo igual. Mas olhando um pouco além da cultura, que tenho muita dificuldade de encontrar um recorte cultural tão profundo dentro dos nossos vizinhos da América Latina, a gente tem um problema de arcabouço jurídico institucional. E isso a gente precisa reconhecer. Aquilo que a gente tem de estrutura normativa não está funcionando para que as mulheres possam alcançar os espaços de poder na velocidade que se deseja. E a gente precisa fazer esse olhar para dentro, porque a gente fala muito do ambiente político, né, onde a gente tem uma média de 18% de mulheres, mas nos tribunais superiores nós temos 18% de ministras. Não é muito diferente. E recebi recentemente da AJUF Mulheres um mapa que é desalentador, porque a gente poderia imaginar que, e a gente escuta muito isso, calma, vocês vão chegar, vocês vão subir, tenha paciência. A Erundina falava de paciência histórica, eu gosto dessa expressão. Vocês agora que estão ocupando mais a base da magistratura, por exemplo, até a emenda constitucional 45, e por conta das entrevistas, das provas identificadas e de tudo mais, as mulheres acabavam não sendo aprovadas no concurso público, a verdade era essa. Então, calma, vocês agora estão ocupando a base, mas esse mapa da JUF mostra que não é isso que está acontecendo, que nós estamos ocupando a base cada vez mais, na primeira instância da magistratura, mas o ritmo de promoção está diminuindo, não está aumentando. Então, eu estou gerando uma assimetria cada vez mais profunda dentro da magistratura. E olhando para dentro da UAB, e tive a imensa honra de ser uma parecerista procurada pela Comissão Nacional da Mulher Advogada há 3 anos atrás, para defender a paridade de gênero nas diretorias da UAB e também o percentual racial de 30%. Foram 3 juristas para dar parecer e eu tive a honra de ser um deles. E tenho muito orgulho da ordem ser progressista, mas eu nunca fui presidida por uma mulher. E aí eu vejo que nos organismos internacionais, o secretário-geral da ONU lançou uma manifestação agora, dia 8, de que vamos levar 300 anos para alcançar a paridade, falando em temas globais, mas a ONU também nunca teve um secretário-geral mulher. Então, nós precisamos parar de falar, porque eu acho que a realidade está posta e ela é visível, e a gente não encontra mulheres negras lá em cima, a gente encontra poucas mulheres também lá em cima, e nada sobre nós sem nós, porque diversidade é ativo. Diversidade é ativo. As empresas estão gastando dinheiro em política ESG, em política de formação de lideranças femininas, de formação de lideranças da comunidade LGBTQIA+. E por que as empresas fazem isso?
Porque quando elas têm um conselho plural e diverso, elas conseguem endereçar produtos e respostas que alcançam mais pessoas da sociedade. E isso gera dinheiro, isso gera riqueza, isso gera lucro. É tudo que uma empresa precisa. Então, diversidade é ativo, é respostas mais adequadas, mais adaptadas para uma sociedade que é muito plural. E o judiciário, como caminho último de solução de controvérsias, não tem como endereçar bem as controvérsias de uma sociedade plural se ele for homogêneo. E a pergunta é, o que nós podemos fazer? O que é possível ser feito dentro do Conselho Nacional de Justiça? O que dá para fazer? Eu trago um exemplo que eu adoro. O Tribunal Superior Eleitoral, há 2 anos, mais ou menos, 3 anos, ele passou um filtro de constitucionalidade nas listas tríplices que chegam até o TSE para a composição dos TRS. E ele passou um filtro de constitucionalidade para dizer o seguinte: nós não vamos aceitar parentes de desembargador em listas tríplices para TRE. O corpo eleitoral são os tribunais de justiça, eles votam, eles não podem votar nos seus parentes. Isso é nepotismo. E passou um filtro constitucional nas listas, era algo que não estava previsto na resolução, não está previsto em lei, não está na Constituição, mas foi a aplicação de um princípio para dar, em atendimento, inclusive, ao princípio da moralidade, da impessoalidade. Por que não passar um filtro de gênero? Não é também constitucional? Existe um processo administrativo pendente no TSE, com manifestação de 150 milhões de entidades representativas, Câmara dos Deputados, na época, AMB, Senado da República, OAB, SWB audio capture não passaram um not filtro registered. de nepotismo nas listas. A gente quer um filtro de gênero. A gente quer pelo menos 30% de mulher em toda lista. Lista all male não pode passar, porque viola o princípio da igualdade. Por que não? Vamos pensar melhor? Em vez de ter 1/3 de mulher nas listas, vamos pensar mais adiante? Listas alternadas. Uma lista só de homem, outra lista só de mulher. Uma lista só de homem, outra lista só de mulher. Com isso, a gente garante o quê? Que uma mulher vai ser escolhida. Em algum momento, na lista feminina, uma mulher, inexoravelmente, vai ter que ser escolhida. E aí a gente traz o filtro de raça também para dentro. Será que não dava para fazer? Eu ouvi na mesa anterior a manifestação da ilustre representante do Ministério Público reclamando que o CNMP não tem mulher. Com todo respeito, isso é absolutamente inaceitável. Isso é inaceitável. Como é que uma entidade que foi criada pela Constituição com inúmeros poderes para atuar em favor da cidadania e dos valores constitucionais tem um órgão externo de fiscalização que não reflete a carreira que ela fiscaliza em nada, e nem muito menos a sociedade. Isso é uma vergonha. E eu tive a oportunidade, porque híbrida que sou, juíza da Justiça Eleitoral, sigo a advocacia, de ter sido procurada por uma integrante do Ministério Público de Pernambuco, que queria impugnar o processo de indicação da Procuradoria-Geral de Justiça de Pernambuco. E por quê? Porque não tinha mulheres, não tinha flexão de gênero no edital, não tinha nada. Foi ótimo, porque nós juntamos um coletivo de advogadas femininas e pedimos a audiência com o conselheiro relator, que por acaso vinha da OAB. E aí veja a saia justa. Porque se passar esse filtro no CNMP, por que não passar na OAB também, nas listas que a OAB elabora? E aí você começa a audio perceber capture que a not gente precisa registered. mudar tudo. E evidentemente que o pleito da candidata não foi atendido, evidentemente, quer dizer, lamentavelmente, mas isso já gerou um fruto. O CNMP vem de instalar um grupo de trabalho, um grupo só de homem, porque o CNMP só tem homem, para discutir a questão feminina no Ministério Público. E aí eu acho que o constrangimento corregedor foi tão grande daquele órgão de homens discutindo o que fazer com as mulheres que não estão aqui, quem são elas, esse ser estranho, onde se escondem, o que comem, como falam, que daí eles resolveram convidar pessoas externas para compor esse órgão. Eu tive a alegria de estar, a conselheira Salise também está participando, mas isso revela a absoluta heterodoxia daquela composição, daquele conselho, que em um determinado momento causa constrangimento aos próprios integrantes, porque evidentemente que não reflete a nossa sociedade. E aí começa o jogo de empurra, porque a gente cobra da OAB, e a gente cobra mesmo, e aí vira o presidente, poxa, mas eu estou revezando, porque as 2 últimas conselheiras da OAB, a gente tem direito a 2, eram 2 mulheres.
Agora são 2 homens. Vai no Senado, vai na Câmara, procura os outros. Nós aqui não estamos fazendo um revezamento. E aí a gente chega nesse estado de coisas. E a pergunta que eu faço é: o que nós podemos fazer? Que tipo de alteração nós podemos fazer? Cada um no seu espectro de atuação, dentro do seu contexto, dentro da sua área de atuação, julgando os seus processos, fazendo essa audiência, apoiando mulheres nas listas, desnormalizando determinadas situações. Eu ainda vejo, eu ainda recebo: senhor corregedor, não me puna. Mas as reações, elas acontecem. Eventos com aquela mesa enorme, só de homem. Isso não é mais aceitável, isso não é mais possível, isso é queimação, isso não é legal. Por exemplo, do nosso presidente da OAB, eu falo isso com a boca cheia. O presidente da OAB-DF não senta em mesa que só tem homem. Então, teve agora, foi uma saia justa, maravilhosa saia justa. Porque há 2 meses atrás, 3 meses até realizaram um evento de direitos de seguros na OAB. A hora que ele entrou, só tinha homem. Ele falou: gente, obrigado, eu agradeço. Eu não sento em mesa que só tem homem. Eu vou chamar minha vice-presidente para ela sentar aqui. Ficou uma saia justa, os organizadores e ali o público. Mas aí não vem mais evento só de homem. Porque se o olhar é unilateral, não tem pluralidade, não tem diversidade. As pessoas têm as suas histórias, as suas perspectivas. É por isso que existe o quinto, é por isso que existe assento da advocacia, assento do MP. Não é para arejar, não é para dar pluralidade. Então, é importante que a gente possa trazer a nossa carga e a nossa experiência. Então, o que eu convido hoje, eu só quis provocar, porque o cenário é difícil, é atrasado, e ele está em toda parte. Não adianta falar só da política, porque no judiciário também, não adianta falar só do poder judiciário, porque na OAB também acontece. A ONU é um homem falando que vai levar 300 anos. Então, a gente precisa ver que passos a gente pode dar, que condutas a gente pode não normalizar mais. Evento só de homem, não dá. Eu vi um evento lindo, maravilhoso, discutindo regulação de rede social. Tinham 10 homens na mesa. Quais são as principais vítimas de violência em rede? Qual é o percentual de denúncias de postagem violenta denunciada para as grandes plataformas? É homem ou mulher? 70% das postagens violentas atingem mulheres. E se a gente for fazer interseccionalidade, a mulher negra é a vítima preferencial. Então é preciso que a mulher sente na mesa para discutir esse assunto que diz respeito eminentemente a ela também. E isso é ativo. A gente precisa entender que isso é ativo. Isso é ganho. Ganho de qualidade e ganho de imagem também. Ontem nós recebemos lá no tribunal o Instituto Republicano Internacional, IRI, que tem uma parceria com o Banco Mundial e fez uma análise legal das eleições de 2022 do Brasil. E eles trouxeram, ministro Salomão, gostei muito disso. Lançaram um relatório final ontem que está disponível na internet. Eles traçaram uma relação interessante. E essa foi uma realidade que a gente viveu no Brasil em 2022, mas muitos países estão enfrentando situação parecida. A gente vê que no próprio México, o Instituto Nacional Eleitoral lá está passando por um momento desafiador. E ele associou presença feminina em espaços de poder à resiliência democrática. E isso foi um negócio extraordinário, porque nós precisamos, a democracia ela precisa estar em aperfeiçoamento sempre, e isso passa mesmo por um processo de inclusão. Então eu termino, meu tempo acabou, não falei nada que eu programei, mas eu termino, eu sempre gosto de citar essa frase, a Renata já viu umas 500 vezes, que é uma frase da Justice Ruth Ginsburg. Ela, certa vez, já está velhinha, foi para um encontro numa faculdade com os alunos e perguntaram para ela, mas o juiz, o Justice, quantas mulheres você acha que está bacana para ficar na Suprema Corte, porque você sempre lutou por essa questão de gênero? Ela falou, pensou e falou, olha, todas. Para mim, tem que ser todas. E aí, lógico, que os alunos não curtiram, né? Os meninos e tal, não curtiram muito. E ela falou, não, eu queria explicar. É porque durante tantos e tantos e tantos anos e tantos séculos, esse tribunal foi composto apenas por homem. E isso não chamou a atenção de absolutamente ninguém. Isso era um non-issue. Não era nada demais. Que eu espero que chegue o momento em que órgãos importantes como esse possam também ser compostos exclusivamente por mulheres e isso também seja um non-issue. Não seja absolutamente nada demais, dada a normalização da presença feminina em todo e qualquer tipo de espaço absolutamente onde ela desejar ocupar. Então, é esse desafio que eu lanço a todos e todas, para que no contexto que cada um exerce, e a gente está falando aqui na associação, na Escola Paulista,
é uma entidade SWB Audio um Capture judiciário not gigantesco, registered. pujante, para que cada um dentro da sua atribuição possa ser um fator de catalisação dessa mudança que está muito tardia e que no limite, compromete a qualidade de todo e qualquer processo de tomada de decisão. Muito obrigada. Eu cumprimento a ministra Maria Cláudia, agradeço muitíssimo pela sua participação, adorei as suas provocações. Provocações são sempre muito bem-vindas, muito bem-vindas. Na verdade, eu disse que precisei ouvir no painel passado falar a respeito de juíza brava, não é? As juízas eram bravas porque elas precisavam abrir espaço. Nós começamos a ter juíza no estado de São Paulo em 1980. Então, os senhores e as senhoras imaginem como elas precisavam ser bravas, não é? Mas elas não obedecem aquela visão preconceituosa de assumir o papel masculino. Essa braveza é uma braveza de dominar o espaço que elas conquistaram. É assim que e se fazer respeitar, não é? E fazer respeitar o trabalho fundamental delas mesmas. É por isso que as juízas são bravas e eu espero que elas continuem sendo. E eu agora tenho a honra de dar a palavra à defensora Mônica de Mello, que é defensora pública do Estado de São Paulo. Bom dia, estava até em dúvida se desejava boa tarde, mas como acho que nós não almoçamos ainda, bom dia a todas, SWB Audio todos. Capture not Eu registered. quero inicialmente agradecer o convite do diretor da escola, o desembargador José Maria Câmara, né, para estar aqui hoje, poder aqui de alguma forma contribuir para essa discussão, né, das mulheres, o sistema de justiça pelas mulheres. Quero também cumprimentar as minhas companheiras de mesa, as minhas colegas, na pessoa da sua moderadora, desembargadora Silvia Rocha, e dizer que eu vou também aqui trazer alguns elementos, né, algumas provocações para que a gente possa um pouco falar da violência de gênero, né, o enfrentamento da violência de gênero, e para isso eu trago inicialmente alguns dados, né, alguns dados recentes, agora de 2023, né, que eu acho importante para servir um pouco, né, de pano de fundo, para que a gente possa refletir sobre essa questão. Eu acho que nós, né, a nossa formação jurídica em geral, acho que nos tira muitas vezes da realidade, né? Acho que a gente tem uma formação em cima, né, do dever ser, né, do ideal, de procurar através do direito, imaginar cenários ideais, e muitas vezes nos afastamos da realidade, né, nos afastamos do concreto, e acho que isso prejudica muito, tanto na elaboração das leis, quanto na aplicação das leis, né? Eu tenho dito, né, algumas vezes, né, por aí, que a gente, assim como na medicina, né, cada vez mais a gente tem uma ideia na medicina que é a medicina baseada em evidências. E eu acho que a gente deve trazer esse conceito, né, para o direito e buscar o direito baseado em evidências. E nesse sentido eu trago alguns dados, porque eu acho que a gente precisa ter esse pé, né, ter esse concreto, ter essa realidade. Uma pesquisa do IPEA, que é de 2023, os dados dela são de 2019, e é uma pesquisa nacional feita no Brasil, que diz que há uma estimativa de estupros por ano na cifra de 822 mil. Isso dá 2 estupros por minuto, né? E apenas há um prognóstico, aí uma previsão de que apenas 8,5% desses crimes são registrados pela polícia.
né? Então, já começa daí algo para nossa reflexão, né? Por que que a gente tem tão poucos registros, né? O que leva ou não leva, né, as mulheres vítimas de estupro a não denunciarem, né? O que a gente está fazendo, né, no nosso sistema de justiça para que as mulheres, né, não se sintam acolhidas para fazer denúncias de estupro. Os registros no sistema de saúde, essa pesquisa envolveu registros do sistema de saúde, no sistema se calcula que 4,2% das mulheres vítimas de estupro procurem o sistema de saúde. E um dado também, acho que muito emblemático, a respeito da violência sexual e do estupro em particular, é que a maior incidência são em relação a crianças e adolescentes, né? A idade, assim, paradigma e de risco é meninas de 13 anos. Né? Então, meninas de 13 anos, né? Se a gente olhar o gráfico, ele tem um pico de incidência de estupros nessa faixa etária, né? E começando por uma faixa etária desde 1 ano, de 0 a 1 ano, já tem denúncia, já tem situações de estupro. Né? E na maior parte, né, as estatísticas também mostram isso, na maior parte, praticados por pessoas muito próximas do ambiente familiar, do convívio, né, com essas meninas e adolescentes. Acho que um outro dado que eu quero trazer também, e para trazer, acho que é importante, né, num seminário, num encontro, que tem a proposta, né, de tratar de violência de gênero, falar um pouco das mulheres travestis e trans. Né, a gente tem dados, assim, lamentáveis, né, o Brasil é um dos países no mundo que mais mata as pessoas transexuais e travestis, né, são dados, assim, lamentáveis, e há toda até uma dificuldade de mapeamento, de levantamento desses dados, porque há, até por parte, né, do poder público, uma invisibilidade dessas pessoas. Elas não existem estatisticamente, então são organizações da sociedade civil que acabam fazendo o papel do Estado, inclusive em mapear, identificar, registrar essas situações, né? E a gente sabe, a gente não vai ter, né? Não se tem uma política pública de qualidade se ela não tiver baseada no conhecimento dessa realidade, né? Se a gente não tiver dados e pesquisas confiáveis, né? A gente vai fazer política pública, né, baseados no achismo, né? E é isso totalmente contra, né, o que eu falei aqui de um direito baseado em evidências. 131 pessoas trans foram mortas em 2022. As mulheres trans e travestis, elas têm até 38 vezes mais chance de serem assassinadas, né, em relação aos homens trans e às pessoas não binárias. 90% dessas vítimas têm idade entre 15 a 40 anos. Né, a média de expectativa de vida de uma pessoa trans é em torno de 35 anos. 76% das vítimas eram pessoas negras, né? Então, um recorte aí racial. E uma última pesquisa que eu queria mencionar, é uma pesquisa que já está na sua 4ª edição, uma pesquisa do Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, a pesquisa visível e invisível, a vitimização das mulheres no Brasil. Essa pesquisa evidencia, né, que as mulheres, 35, né, milhões de mulheres foram agredidas física ou verbalmente no Brasil em 2022. Né? E dessas mulheres, 18,6 milhões relataram ter sido vítima de algum tipo de violência ou agressão, né? O maior percentual da série histórica, né? Está na 4ª edição, e agora, em 2023, é o maior percentual histórico. Isso é muito preocupante, né, porque a gente percebe
que tem havido aí um aumento, na verdade, da violência de gênero, né, da violência em relação às mulheres. Tem havido também, né, uma baixa notificação. Essa pesquisa identificou que 45% das mulheres vítimas de violência, elas não fizeram nada após sofrer o episódio mais grave, né? Também não procuraram o Estado, não procuraram o poder público, né? E acho que nós todos aqui, né, que operamos no sistema de justiça, eu acho que é algo para nossa fundamental preocupação, né? O que está acontecendo, né, que pessoas, mulheres em situação de violência, né, não estão reportando, né, não procuram o poder público. Por que o poder público não é, né, um espaço acolhedor, né, para as mulheres em situação de violência, né? Acho que isso é algo, é um desafio que tem que ser enfrentado. Desse percentual, né, de mulheres que sofrem violência, 65,6%, ou seja, mais da metade, são mulheres negras, né? E aqui várias que me antecederam, né, falaram da necessidade, né, de esse ser um marcador que faça parte, né, de qualquer política pública, né? Eu acho que hoje a gente enfrenta, né, uma questão. A gente tem uma das leis mais desenvolvidas do mundo, que é a Lei Maria da Penha, né, a lei de combate à violência contra as mulheres, à violência de gênero. E o que a gente tem percebido na aplicação da lei, é uma lei, né, que foi feita para combater a violência contra as mulheres, a violência de gênero, né, as mulheres em geral. E aí todos os indicativos mostram, né, quando se desagrega o dado raça, se observa que a violência em relação às mulheres negras, ela é crescente, né? Até há algumas pesquisas que mostram, né, uma diminuição da violência em relação às mulheres brancas, mas um aumento, né, em relação às mulheres negras. E isso, acho que, né, para qualquer pessoa, né, que tem formação jurídica, a gente tem ali a Constituição, né, todos são iguais perante a lei, há uma igualdade de sexo, de gênero, de raça, de etnia, né, não pode haver nenhuma discriminação, mas é fato, né, que uma lei que é feita para proteger mulheres de violência não protege da mesma forma mulheres brancas e negras, né? Não há uma proteção igual, né, de uma lei que foi feita, né, para proteger mulheres, né, independentemente, né, da sua raça, da sua etnia, da sua naturalidade, né, da sua idade, da sua condição física, não protege da mesma forma. E o marcador raça, né, eu acho que ele eu acho que hoje, né, acho que uma coisa importante também que eu gostaria de dizer, eu acho que hoje a gente chegou num determinado, né, momento que não dá mais, né, e acho que o feminismo e os feminismos avançaram muito nesse sentido, de que não dá mais para tratar a discriminação de gênero sem pensar em raça, né? A gente vai falhar se a gente não conseguir trazer, porque também o racismo, né, e a raça, ela é estruturante das relações sociais, né? Assim como o gênero é estruturante nas relações sociais, a raça também é um marcador estruturante, né? E a gente traz, ainda engrossando o debate, né, a gente fala muito interseccionalidade, e essa categoria de análise, né, ela é trazida, num primeiro momento, ali pelo feminismo negro, e com a preocupação, né, de trazer a raça, né, um marcador de opressão racial para essa proteção das mulheres, né, e é uma categoria central, né? Claro, quando a gente estuda a Kimberly Crenshaw, né, que é uma pioneira desse conceito da interseccionalidade, né, a gente fala o tempo todo, né, não se trata de uma competição, né, dos marcadores, qual é o marcador de opressão, né, pior, né, a gente não está tratando disso, mas eu acho que a gente, quando fala em interseccionalidade, e a gente traz, né, para o debate, para a discussão, todos os demais marcadores, né, classe social, deficiência, idade, acho que a gente não pode esquecer da centralidade da raça,
né, quando a gente fala em interseccionalidade. E ao falar, né, acho que também importante que eu gostaria de pontuar na minha fala, é a importância de se trabalhar esse conceito de violência de gênero contra as mulheres, né? E por que a importância, né? Por que não violência contra as mulheres, né? Mas sim violência de gênero contra as mulheres, né? Primeiro, porque a gente traz para a discussão, né, essa diferença do sexo e gênero, né? É algo assim que desde, né, ali se a gente for, né, de uma forma didática, pensar do ponto de vista histórico, né, é comum essa divisão do feminismo em ondas, né, dos feminismos. Tem uma primeira onda do feminismo, mais ligada às questões de direito ao voto, do direito à educação, e tem ali uma segunda onda, século XX, meados do século XX, metade do século XX, em que em que entra, né, o feminismo traz, as mulheres feministas, pesquisadoras feministas, trazem essa categoria de análise que é o gênero, né? E ao trazer essa categoria de análise, primeiro, a gente parte, né, de uma ideia interessante, que essas diferenças, elas não são diferenças trazidas pela natureza, né, e nesse sentido, elas não são, né, imutáveis, né, elas não são um dado, mas elas são um construído. E aí, a teoria, né, do construcionismo, né, a gente começa um pouco, o próprio, né, o feminismo ali, num primeiro momento, ele nasce também um pouco ancorado, né, no que a gente chama de essencialismo, né? Há discursos essencialistas também nos feminismos, né? Há discursos feministas que procuram ali pontuar, né, que uma superioridade das mulheres, né, ou diferenças em relação, né, homens e mulheres, mas diferenças que as mulheres teriam e que, de alguma forma, né, de alguma maneira, as tornariam ali superiores, né? E isso também é um discurso, de certa forma, essencialista. O debate de gênero, né, que é trazido tanto pela academia, por algumas pesquisadoras nas ciências sociais, um médico, no discurso médico também, na medicina, ele visa justamente questionar, né, esse essencialismo biológico, né, no sentido de que essas diferenças, essas discriminações, né, esses estereótipos de gênero, né, que fazem, né, com que se defenda, né, uma superioridade masculina, uma subordinação das mulheres, ele é algo que é construído, né, social, é dado pela cultura, é dado pelas relações. Né? Então, se é histórico, se é cultural, se é social, se é construído, a gente pode desconstruir, né? A gente pode lidar com algo que é do ponto de vista da cultura, né? Se fosse algo da natureza, né, a gente só teria que lamentar, mas, né, o grande ganho de se trazer a categoria de gênero esse ganho, né, de se falar, então, em violência de gênero, né, em relação às mulheres. Eu acho que nós, né, no Brasil, nós temos marcos legais importantíssimos. Eu acho que a gente tem, no Brasil, aí, um arcabouço jurídico para lidar bem interessante, né? Eu não vejo um pouco que nos faltam leis, né? Eu acho que falta uma mudança cultural muito profunda, do ponto de vista, né, deseducacional, né? Eu acho que a gente tem, inclusive, nos últimos anos, isso não só no Brasil, né, algo do ponto de vista da América Latina, isso está sendo identificado em vários países, né, que é uma ofensiva, né, inclusive à categoria gênero, né? Nos últimos anos, no Brasil e em vários países, né, há grupos que procuram questionar, né, se criou, por exemplo, né, uma falsa ideologia, né, que seria a ideologia de gênero, né, justamente para questionar uma categoria que é uma categoria científica, né? O gênero ele é trazido por pesquisadoras nas ciências sociais, na história,
né? Então, é uma categoria científica, uma categoria de análise, né? Não é uma ideologia, né? Então, chamar gênero de uma ideologia é algo totalmente equivocado, né? Mas isso tem sido trazido e se dá ali, né, uma definição para gênero totalmente preconceituosa, né? Totalmente desfocada. Né, porque justamente, né, o gênero e estudar essa categoria, compreender o mundo e a realidade a partir dessa categoria, é que vai ter também o potencial de transformar né, essas relações desiguais, né, essas relações assimétricas. A violência de gênero, né, ela está calcada na discriminação. E aí, até do ponto de vista, né, de marcos legais, a que eu estava me referindo, nós temos ancorado, né, na Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, leituras, né, da Convenção pelo próprio Comitê CIDO, que é o comitê que monitora essa convenção. Então, uma leitura do comitê, uma leitura que é feita através de um outro documento, né, que se chama Recomendação Geral. Isso foi feito desde 1992 pelo Comitê CIDO, pela Recomendação Geral 19, que foi atualizada recentemente, em 2017, pela Recomendação Geral 33, e justamente vai dizer que a violência de gênero, ela também é uma forma de discriminação. E se a violência de gênero também é uma forma de discriminação, todo o sistema da ONU, o Comitê CIDO, ele também está, ele pode também receber, né, denúncias de violência de gênero. Né? Então, não só, né, o sistema interamericano da OEA, que tem uma convenção própria de violência de gênero, que é de combate à violência de gênero, que é a Convenção de Belém do Pará, mas também o sistema ONU, ao entender, né, que a discriminação em relação às mulheres também é uma forma de violência de gênero, e eu diria até, né, que a discriminação, ela é fundamento, ela é base, né, da violência de gênero. A violência de gênero, ela se dá justamente, né, por uma visão discriminatória, né, de gênero em relação às mulheres. É uma visão ali calcada, né, numa ideologia machista, né, calcada num sistema ainda patriarcal, e é justamente, né, essa ideologia, o patriarcado, que acho que é um conceito ainda presente, é um conceito ainda interessante. Eu também não abandono essa categoria do patriarcado para explicar e compreender essas relações, né? Então, justamente é essa discriminação, né, que faz com que haja essa compreensão, né, de superioridade masculina em relação ao feminino, em relação às mulheres, é que é a base da violência de gênero. A violência de gênero só se dá porque há essa compreensão de uma superioridade masculina, né, e de uma subordinação ou de uma inferiorização masculina, feminina. Na verdade, o direito, né, e a gente acaba, né, estamos aqui entre operadores do direito, e a gente acaba tendo uma formação, né, jurídica, toda no sentido de uma neutralidade do direito, né, que, de certa forma, ali também, né, se liga à imparcialidade, né, da magistratura, à imparcialidade do juiz, né, e toda essa construção, né, da neutralidade do direito, né, faz com que se tenha também, né, no direito ali a construção do sujeito, né, como sujeito universal, identificado com o masculino. Né? Então, o sujeito universal, o sujeito dos direitos, né, o modelo de humano é o modelo masculino. Então, é essa nossa formação, né, que precisa ser também desconstruída, né, e daí a importância da capacitação, né, que não pode, já foi dito aqui também, né, que não pode se dar num curso, né, quando nós ingressamos numa carreira jurídica, mas ela tem que ser permanente, porque é uma desconstrução mesmo de uma formação que vem para nós desde a nossa graduação,
né? Então, desconstruir a forma como nós aprendemos, né, o próprio direito. E nesse sentido, né, eu acho que nós, cada vez mais no Brasil, né, a gente tem marcos aí legais para trabalhar, né, essa questão. Citei a Lei Maria da Penha, né, a gente pode partir desde a Constituição, que visibilizou a violência de gênero nas relações íntimas, nas relações domésticas. Eu sou de uma geração, né, que ouvi, talvez alguns de vocês tenham ouvido, mas eu sou de uma geração que ouvi isso várias vezes, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e a Constituição de 88, né, foi lá de forma paradigmática dizer que sim, o Estado tem que meter a colher, né, nessa relação violenta, né, isso não é natural, né, isso não é aceitável. E a Constituição, né, ela é paradigmática nesse ponto de vista e de proteção das mulheres. Né, e o próprio sistema internacional, né, que eu acho que ainda é pouco usado, pouco conhecido, pouco utilizado, né, de modo geral, pelos operadores do direito, né, acho que hoje a gente tem um avanço, foi citado aqui, né, o protocolo para julgamento de uma perspectiva de gênero, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, que era uma recomendação, agora se torna uma obrigatoriedade. Acho que isso tem aí o poder, né, até pela necessidade de capacitação, de fazer, acho que, uma revolução, né, trazendo aí, né, para os julgamentos, né, trazendo para o sistema de justiça a visibilidade das mulheres, né. Eu estou fazendo parte de um projeto, e queria até também compartilhar aqui com vocês, é um projeto nacional, mas é um projeto que foi feito já em alguns países, que é reescrever, né, um projeto com pesquisadoras do Brasil todo, em que nós estamos reescrevendo algumas decisões judiciais, algumas sentenças ou acórdãos, de uma perspectiva feminista, né, e buscando, assim, trabalhar com o mesmo marco legal da época do julgamento original, né, a ideia é trabalhar com o marco legal existente naquela época, e buscar trazer nessas reescritas, né, o que a gente chama de uma metodologia feminista. Né? Há várias autoras que vão desenvolver essa metodologia, e é uma metodologia que busca justamente, né, tornar visível as mulheres no processo, as suas vivências, experiências, né? Uma das metodologias se fala, né, fazer nessa operação, né, no processo, no sistema de justiça, a pergunta pela mulher, né, a pergunta pelas mulheres, que é justamente trazer a experiência, as vivências das mulheres, como foi até já colocado, né, pelas palestrantes que me antecederam, né. Então, acho que a gente tem ali, né, temos caminhos, acho que estamos avançando, né, mas eu espero né, que a gente não tenha que esperar 300 anos, né, como foi previsto pelo secretário-geral da ONU, né, e daí é fundamental que a gente tenha também, né, ações afirmativas, né, a chamada discriminação positiva, né, que a gente possa pensar em alternativas para que a gente possa, né, realmente acelerar, né, essa igualdade real, essa igualdade de fato, né? Se falou, né, aqui há pouco que né, se pergunta também isso, né? Eu acho que uma coisa também, só para encerrar, né, que eu acho que também já falei bastante aqui, né, há muitas vezes também, né, uma procura e uma demanda, né, de homens aliados, né, a essa causa, as nossas causas, e como é que, né, eu me alio, como é que eu assumo, né, uma perspectiva feminista, uma perspectiva antirracista, né, eu diria que primeiro não é querendo, né, protagonizar, né, não é protagonizando, mas é se aliando, né, buscando saber
quando é convidado, né, para uma palestra, para um evento, se a organização buscou paridade de raça e de gênero naquela mesa, naquele evento, né, não participar, né, assumir uma perspectiva, um homem que quer assumir uma perspectiva feminista, antirracista, ele deve investigar isso e dizer para o organizador que não aceita, que não vai no evento se não houver essa paridade, né, de gênero, de raça. Isso é uma ação concreta. Né? Como é que eu, né, me torno um homem aliado, né, um homem aliado às causas feministas e às causas antirracistas? Fazendo isso, por exemplo. Né, uma outra coisa importante, né, que nós mulheres não sejamos chamadas para falar só quando o assunto é mulheres, quando o assunto é gênero. Né? Nós, mulheres, nós também estudamos direito tributário, direito civil, direito penal, né? E direito trabalhista, né? E temos toda a capacidade para estar numa mesa que vai discutir direito do trabalho, né? Para estar numa mesa que vai discutir direito tributário. Né? Então, também assumir, né, uma perspectiva antirracista e feminista é pensar, né, que as mulheres são capazes, né, de falar, de produzir conhecimento e saberes, né, nos mais diversos temas, né, e chamar mulheres, efetivamente, para falar sobre outros temas, né, que não sejam só, né, falar das questões de gênero e das mulheres. Então, acho que era um pouquinho isso. Obrigada a todos e todas. Obrigada, doutora Mônica de Mello, parabéns pela sua exposição. A participação masculina implica fundamentalmente maturidade, não é? Porque machismo é um problema educacional, é uma dificuldade emocional, então implica fundamentalmente maturidade. Eu vou, sem maiores comentários, passar a palavra a desembargadora Flora Maria Nese Tossi Silva. Nós estamos com um pequeno probleminha de horário. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite formulado pelo desembargador José Maria Câmara e agradecer também à presidente da mesa, desembargadora Silvia Rocha, a quem estimo de longa data, e na pessoa de quem cumprimento todas as colegas aqui da mesa. Muito já foi dito e muitas coisas nas quais eu havia pensado de mencionar já foram manifestadas pelas colegas que me antecederam. E uma coisa que eu gostaria de reforçar é no sentido de que nós todos aqui que atuamos na área jurídica sofremos com a identificação dos problemas depois que eles já aconteceram. Não é? Nós temos que aplicar as leis quando aconteceu alguma coisa de errado. Não é? E eu estava aqui pensando, eu falei assim, e se nós, além desta ponta que nós atuamos, não é? Se nós começássemos e nos uníssemos aqui, em todas as instituições, para conversar com o Poder Executivo, com o Legislativo, para que houvesse uma mudança na grade educacional, para que houvesse a inclusão de uma matéria, igualdade de pessoas. Assim, não tem discussão sobre gênero, não levanta muito a disputa, né, para falar que, não, essa matéria não vai ser colocada, mas há pouco tempo eu estava conversando com algumas colegas, e aí nós até ficamos animadas de falar, poxa, por que não existe uma disciplina que colocasse para que todas as pessoas estudassem a Constituição, começando pela Constituição, começando pelos direitos dos cidadãos, os direitos e deveres, não é? Porque não só os direitos, mas também os deveres. E aí, quem sabe nós consigamos construir com as crianças e adolescentes uma coisa assim, que vai andando em paralelo, com a atuação
que nós fazemos na parte jurídica e nas questões para obtermos a igualdade de gênero nas situações que já estão postas, mas também para que, na outra ponta, as crianças e os adolescentes sejam formados de uma maneira diferente, que eles lidem com a igualdade das pessoas de modo geral, sejam elas mulheres, homens, LGBT, brancos, negros, roxos, indígenas, o que seja, não é? E, assim, me parece que esta questão seria muito importante, porque senão, daqui a 30 anos, me parece que nós teremos um seminário com o mesmo conteúdo, infelizmente, porque nós precisamos mudar, me parece, a mentalidade. E para fazer esta mudança de mentalidade, nós precisamos atuar em duas pontas diferentes. Não só naquela que nós atuamos, né, na do direito, depois que já aconteceu alguma coisa, ou um pouco, às vezes, preventivamente, em algumas situações, mas também neste outro ponto, para que haja uma alteração de posicionamento e de pensamento, não é? Porque senão, assim, as ideias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção do Belém do Pará, que se empenham para que não haja a violência de gênero, né, regras que já existem há tanto tempo e que nós incorporamos na nossa legislação, a Convenção de Direitos Humanos e as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nós temos que incorporar em virtude daquela questão de convencionalidade, da determinação feita, não é, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, senão nós não vamos avançar na utilização destas regras e não vamos efetivamente aplicar a igualdade das pessoas, sejam elas mulheres, homens ou qualquer outra denominação que a pessoa possa se dar, não é? E, assim, a minha preocupação é que nós, por exemplo, em São Paulo, eu entrei na carreira em 88, final de 88, certo? Naquela época havia aproximadamente 12 mulheres, certo? Na carreira. Hoje em dia, em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, 42% das mulheres, 42% das aprovadas são mulheres, certo? Então, nós já caminhamos muito nestes 34 anos. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, não é? E, assim, em termos de participação dos servidores, 55% das funcionárias do tribunal são mulheres, não é? Então, nós temos, através do concurso, a possibilidade de ingressarmos na carreira. Eu não entendo, em São Paulo, eu não considero que haja discriminação para o ingresso de homens ou mulheres. Não podemos dizer isso. E no nosso tribunal, há a possibilidade de promoção, como no nosso tribunal o critério merecimento também acaba observando a antiguidade, nós não sentimos tanto a dificuldade que outros tribunais mencionam quanto à ascensão na carreira. Nós já nos acostumamos com a ideia de que será observada a antiguidade. Tanto que, hoje em dia, são 37 desembargadoras, num universo de 360 desembargadores, são 37. Só que há 25 juízas substitutas em segundo grau, que estão próximas da promoção para desembargador. E nos próximos 2 anos, haverá a substituição de aproximadamente 10% do nosso tribunal. Ou seja, haverá a possibilidade de ascensão, porque no nosso tribunal, o critério merecimento também observa a antiguidade.
Então, eu acho que este seria, eventualmente, uma solução para se observar em outros tribunais, porque no nosso, eu acho que isso funciona muito bem e é muito bem-vindo. É melhor você saber que você não foi promovida porque tinha alguém que era mais antigo que você, do que você falar, não fui só porque eu sou mulher, não é? E eu acho que isso é importante. Agora, o importante é nós sabermos que as mulheres que chegaram ao concurso, foram aprovadas, foram porque são competentes. E não só porque são mulheres. Né? É isso que nós esperamos, que as mulheres tenham a chance de chegar aos locais de poder por serem competentes. Né? Pelo menos na minha visão. Não consigo pensar só, não vamos falar que vamos nomear uma mulher apenas por ser mulher. Eu, pelo menos, não me sentiria à vontade de decidir dessa forma, para que alguém ingressasse apenas por ser mulher. Tem que ser mulher competente. E mulher competente é o que não falta, né, no nosso país, nas várias áreas de atuação das carreiras jurídicas. Né? Agora, essa igualdade de gênero que a gente identifica e que a gente SWP almeja, audio capture não not só nas registered. carreiras jurídicas, a gente almeja já para a sociedade toda, não é? E para isso, aí me parece que a questão da possibilidade de fazer com que todo mundo tenha, na escola, a obrigação de estudar essas questões de igualdade das pessoas, ajudará muito para que a nossa sociedade seja melhor e que haja menos violência de gênero, violência física, psicológica e qualquer outra situação. Porque as mulheres, eventualmente, que não têm a condição financeira de ascender, muitas vezes não tiveram a possibilidade de ascender porque não puderam estudar. Este que é a questão, me parece. Então, se houvesse realmente um comprometimento pelo poder público de fornecer educação de qualidade para todos, nós teríamos uma sociedade muito melhor e muito mais igualitária do que temos. Desculpe, mas pelo adiantado da hora, eu creio que tenho que terminar, certo? Obrigada. Muito obrigada, desembargadora Flora. Eu queria dizer aos senhores que eu tenho fundadas esperanças de alguém que teve muita dificuldade para entrar na magistratura, com a maioria de nós aqui, em razão de dados históricos que não precisam ser explicitados. Mas eu tenho fundadas esperanças de que ninguém vai precisar esperar 300 anos, não é? Nós estamos evoluindo em proporção bastante razoável. O último concurso da magistratura, que, como foi dito aqui, foi o primeiro concurso que teve uma presidente mulher, mas não teve só uma presidente mulher, né? SWP audio Teve também uma capture suplente de not presidência, que era registered. mulher, que era a doutora Maria de Lourdes, que agora é a presidente, e teve na banca mais 2 mulheres também, uma titular indagando sobre direito público e outra representante do Ministério Público indagando a respeito de direito criminal. Então, era uma banca paritária. A primeira colocada aprovada foi uma mulher. Nós tivemos 40%, um pouco mais de 40% de mulheres aprovadas no concurso. Negros foram aprovados. Mais importante do que isso, pessoas que se declararam homoafetivas, casadas, se declararam expressamente e foram aprovadas. Então, eu acho que há muita esperança aí no front. Eu tenho confiança nisso, tenho a mais absoluta convicção de que não será necessário esperar os 300 anos, basta que a nossa educação continue se movimentando com eventos como esse e com a participação de cada um no trabalho que realize. Eu agradeço muito pela presença das nossas convidadas na mesa e eu acho que encerramos o nosso painel.
SWB audio capture, not registered.